Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Gladstone Araújo, eu sou conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região. Nós falamos hoje do espaço Gilberto Pedrali, né, na sede do CRBio04 em Belo Horizonte, e estamos aqui para a nossa 5ª edição do nosso evento chamado Papo com Biólogo. Hoje, o nosso evento ele está sendo também transmitido ao vivo, né, pelo Facebook do Conselho, e aí os internautas vão poder curtir, compartilhar e enviar também perguntas, né, para dar exatamente formato, né, ao nosso evento, que é essa interação contínua que a gente busca com os nossos profissionais. E lembrando que esse mesmo evento, futuramente, ele também vai estar disponível no YouTube, né? Bem, os biólogos eles podem participar também através dos nossos todos os canais de comunicação, né? Nós temos vários, nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Então é fundamental que o tempo todo vocês façam essa interação com o conselho que é de vocês. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre licenciamento ambiental, né? É uma das maiores áreas de atuação da nossa profissão. Sem dúvida, é aquela que nós temos maior número de ARTs, anotações de responsabilidades técnicas, e que tem maior interface com as políticas de meio ambiente da União, dos estados e também dos municípios, né? Então, o tema do nosso Papo com Biólogo de hoje será a atuação dos biólogos na área de licenciamento ambiental. Para palestrar e para debater com os participantes, estão presentes os biólogos Bruce Amir e Tiago Mesker, né? Ambos são conselheiros do Conselho Regional de Biologia e atuam na área de consultoria e têm larga experiência na gestão de projetos de licenciamento ambiental. O nosso primeiro palestrante, né, aliás, vai ser uma conversa entre os dois aqui também. O primeiro, né, está aqui à minha esquerda, é o Bruce, né, Bruce Amir. Ele é biólogo, formado em 2001 pelo Instituto Metodista Isabella Hendricks, é auditor ambiental, especialista em gestão ambiental de resíduos sólidos pelo IEC PUC Minas e em planejamento e gerenciamento ambientais, além de MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e é sócio-gerente de projetos da Gaia Consultoria Ambiental. O nosso outro colega também é conselheiro do CRBio04, Tiago Metzger. Ele é biólogo pela UFOP, pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG, é sócio da AMIR Projetos Sustentáveis e conduz há mais de 12 anos atividades de pesquisa, planos e projetos nacionais e internacionais. Teve até na Tailândia, um dia desse aí, né? Destaque para as áreas de ecologia, quantificação de carbono, florestal, de recursos hídricos, atua na gestão e gerenciamento de grandes projetos de desenvolvimento urbano relacionados principalmente à infraestrutura, sustentabilidade, resíduos sólidos e mobilidade. Então, nós temos aqui, né, o nosso espaço, que é o Conselho Regional de Biologia, 2 profissionais que atuam na área e uma plateia, né, e todos os internautas prontos para a gente começar a nossa 5ª edição do nosso Papo com Biólogos sobre licenciamento ambiental. Vamos lá? Bom, gente, boa noite. Como o Gladstone falou, né, a nossa intenção é de fazer realmente um bate-papo com vocês. Tá? Então, nós vamos fazer uma apresentação, uma troca de experiência aqui. Eu e o Tiago, nós vamos colocar para vocês, né, o papel do biólogo no licenciamento ambiental, tá? Trazendo para vocês um pouco da nossa experiência, e ao final nós vamos abrir para as perguntas, para a discussão, é realmente um bate-papo, né? E também nós vamos estar respondendo, caso haja, as perguntas dos internautas que estão nos acompanhando aí pela página do Facebook do Conselho. Tá? Bom, boa noite a todos. Gladstone já nos apresentou, então vamos direto ao assunto. Como nós vamos falar aqui um pouco sobre a atuação do biólogo no licenciamento ambiental,
é importante primeiro a gente entender muito bem quem que é esse sujeito, né? Quem que é o biólogo, porque realmente o biólogo ele começa a ter a sua atribuição e o desempenho da sua função a partir do momento da sua formação, o diplomado, né? E devidamente registrado no Conselho. Só para a gente entender da plateia aqui, quem que já atua no licenciamento ambiental? Ok? Quem que são os estudantes? Temos muitos estudantes também? Ótimo. Então, principalmente para os estudantes, é importante entendermos que, para a devida atuação do biólogo, é importante, depois das atribuições oficiais, né, das academias, estar devidamente registrado no Conselho, né? Essa é uma premissa fundamental, porque, diferente disso, qualquer questão é exercício ilegal da profissão, e isso sujeito às penalidades civis e criminais que todo cidadão está sujeito. Então, antes de mais nada, antes de atuação, é importante conhecimento. Isso é uma mensagem, né, Bruce, que a gente gostaria de deixar aqui para os biólogos, o conhecimento frente à legislação, às áreas de atuação, onde que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para que a gente consiga desempenhar bem as nossas atribuições. O Tiago estava falando, né, do que é ser profissional, quem é o profissional biólogo, né? E nós colocamos aqui, não adianta o biólogo ficar preso apenas às questões técnicas, né? É importantíssimo o profissional conhecer a sua legislação, conhecer as resoluções do CFBio, as portarias do CRBio, e nós fizemos questão de colocar aqui em primeiro lugar o Código de Ética do Profissional Biólogo, né, que é a resolução CFBio número 2 de 2002. Né, quando vocês formaram, e aqueles que ainda vão formar, né, vocês fazem o juramento na formatura, e a gente deixa essa questão da ética, né, profissional como o primeiro ponto nosso aqui para qualquer tipo de trabalho, não só na parte do licenciamento ambiental. Nós temos a resolução CFBio 227, essa é uma importante lei que nós temos do biólogo, que é nela onde são descritas todas as atividades que o profissional biólogo pode realizar. Tá? Então, a gente vê demais o pessoal perguntando, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? O Tiago vai dar uma abordagem maior nessa resolução. Nós temos também o parecer do CFBio número 01/2010, que ele faz uma revisão, era um grupo de trabalho que foi elaborado para revisão dessas áreas de atuação. A resolução CFBio 301 de 2012, onde a gente tem os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais vertebrados. Isso aqui é importantíssimo para a questão do licenciamento ambiental, né? Essas normas, essas leis e resoluções que a gente está trazendo aqui, né, a gente quer ressaltar a importância do profissional em conhecê-las para aplicar no seu dia a dia. E nós temos ainda a portaria do CRBio número 107, que trata da questão de inventário florestal PTRF-PRAD. Era uma questão que muitos biólogos nos perguntavam, mas eu posso assinar inventário florestal? Nós temos uma portaria que nos respalda isso. Tá? Então, a resposta é sim. E nesse contexto, nós temos que entender que a nossa profissão ela é sim cercada de uma série de áreas de sombreamento, visto que a nossa legislação ela não coloca um caráter de exclusividade para a nossa área de atuação. Então, por isso que é importante o biólogo ter esse conhecimento da legislação, do que pode fazer, como pode fazer, para ele poder se posicionar frente a essas diferentes profissões e essas diferenças de mercado que sempre vão nos cercar, né? É muito comum aqui no Conselho, na nossa vida profissional, sermos questionados sobre a nossa atuação, visto que existem outras entidades, outros conselhos que também fazem a sua guarnição profissional. Então, é importante o biólogo ter o conhecimento para saber se posicionar perante essas situações. Só lembrando também, né, Tiago, quem dita o que o biólogo pode ou o que não pode fazer é o conselho, é o seu conselho profissional.
né? Não é nenhum outro profissional que vai te ditar, falar, você não pode isso. Então, quando alguém tiver qualquer dúvida, recorre ao conselho, né? Faz uma pergunta ao conselho para saber se você está apto a exercer qualquer tipo de atividade, né? Então, é um dos questionamentos que nós temos visto demais aí o pessoal falando, mas o fulano disse que eu não posso fazer, né? Na verdade, quem diz que pode ou que não pode é o seu conselho. E a gente tem uma questão também, como o Tiago mostrou, do sombreamento, isso inclui a parte do licenciamento ambiental, né? O licenciamento é uma atividade multidisciplinar, né? Ela necessita de diversos profissionais, das diversas áreas de atuação, principalmente no caso de um EIA-RIMA, que é um documento mais complexo, é um estudo, né, que exige uma equipe multidisciplinar. Então, é normal, né, na parte de meio ambiente, em outras áreas também, a gente ter esse sombreamento. O que a gente tem que ter em vista é que, independente do profissional que tem capacidade para fazer ou não, nós temos que pensar sempre pelo bem comum, pelo bem ambiental, né, e não ficar atrelado a essas discussões, o que pode e o que não pode, e a gente sempre pensar no bem ao meio ambiente, a efetividade do seu estudo ambiental. Bom, e nisso, acho que uma das principais legislações que a gente tem que ter em mente é realmente a resolução CFBio 227, onde ela define as áreas de atuação do biólogo. Dentro dessa resolução, nós temos 88 áreas de atuação para o biólogo, sendo que 46 são em meio ambiente e biodiversidade. Aí nós vamos ter ainda 26 áreas de atuação no segmento da saúde e mais 16 na biotecnologia e produção. Hoje, nós vamos focar um pouco mais na questão de meio ambiente e biodiversidade, que são mais afetas à área do licenciamento ambiental. Aqui estão as principais, são as mais voltadas para o licenciamento dentro da área de meio ambiente. É só para mostrar para vocês o poder do biólogo para a atuação nesses segmentos. Então, nós estamos falando de auditoria ambiental, bioespeleologia, está tão agora em voga o estudo de cavidades, o estudo da fauna subterrânea. Então, nós podemos fazer um estudo de fauna específica de um organismo ou de um grupo cavernícola? Sim, nós podemos. E não só executar, nós podemos coordenar equipes, nós podemos montar equipes multidisciplinares e fazer a coordenação técnica, nós podemos montar a equipe, capacitar todos eles para que eles tenham um determinado desempenho naquela atividade, como bem executar. Assim também, para o biomonitoramento, biorremediação, diagnóstico, educação ambiental, é uma área de atuação do biólogo, gestão de recursos hídricos e bacia hidrográfica, então é uma área também que hoje tem muitas agências de bacia discutindo planos diretores de recursos hídricos, projetos hidroambientais. Todas essas áreas são, sim, possibilidades de atuação do biólogo. Inventário e manejo de produção da flora nativa e exótica, ou seja, também podemos trabalhar com florestas plantadas, né? Questões ligadas a micro-organismos, ecossistemas aquáticos límnicos, conservação do patrimônio fossilífero, são diversas as nossas áreas que nós podemos atuar não só na execução, nós temos que tirar uma imagem do biólogo, não tirar a imagem, mas fortalecer outras imagens, que o biólogo é só aquele biólogo de campo, que pode só coletar bicho, que pode só identificar planta. O biólogo ele tem que trabalhar na gestão, na coordenação, lidar. O Bruce tem trabalhado muito nisso dentro do conselho, a questão do empreendedorismo do biólogo, para que ele tenha a sua empresa, é capaz de captar os seus trabalhos, participar de uma licitação, conseguir, no momento em que você estiver trabalhando uma determinada atividade, fazer o preenchimento correto da sua RT, de forma que você coloque. É uma coordenação de uma atividade específica, é uma elaboração de um laudo, porque isso tem uma importância para o seu acervo técnico, isso tem uma importância na hora que você colocar a sua CAT, né, disponível para as licitações. Outras áreas, restauração de áreas degradadas e contaminadas, esse é um ponto também às vezes de sombreamento, mas é uma área de atuação também importante para o biólogo.
A questão de treinamento, ensino na área de biodiversidade, são diversas. Aqui nós separamos algumas das 46 áreas daquele item de meio ambiente e biodiversidade. É importante conhecer a 227 para que saiba de todas as áreas de atuação do biólogo. Bom, e aí nós temos ainda a Resolução 350, que ela vai especificar exatamente aquilo que eu estava reforçando sobre as diferentes formas de atuação. Uma coisa são as áreas de atuação e agora as diferentes formas de atuação dentro especificamente do licenciamento ambiental. E nesse item, eu acho que talvez o artigo mais importante dessa resolução CFBio 350 é o artigo 3º. Então, ele vai definir quais são as nossas formas de atuação dentro do licenciamento. E olha aqui para vocês verem. Assistência, assessoria, consultoria, aconselhamento, recomendação, direção, gerenciamento, fiscalização, ensino, condução de equipe, orçamento, perícia. É essa mensagem que a gente quer passar para vocês. O biólogo, ele não precisa ser somente um executor de campo. E isso não tem demérito nenhum. Se o cara é um grande especialista, um taxonomista, e ele tem as atividades de campo vinculadas, é excelente, ele é um super especialista nessa área e que faça realmente isso da melhor forma. Agora, ele não precisa se limitar a isso. Ele pode trabalhar de uma forma muito mais ampla na gestão do conhecimento voltado aos estudos ambientais. E nós temos diversos profissionais que trabalham como coordenadores ou como gestores dos projetos ambientais, né? Seja de um EIA-RIMA, seja de uma grande empresa, de uma mineração, de uma hidrelétrica. Nós temos vários profissionais que atuam nessa área. Como o Tiago, né, falou, não é só a parte de campo. O profissional, lógico que ele tem que ter o conhecimento técnico dele, né? Quando a gente fala dessa questão do empreendedorismo para o biólogo, nós temos diversos profissionais que hoje possuem a sua empresa, né? Sabe muito bem da parte técnica, mas não tem o conhecimento de como gerir o seu negócio, não tem o conhecimento de como levar a sua empresa, seja de consultoria, seja de assessoria, né? Então, essa que é uma das questões que a gente está buscando trazer para o profissional através de uma parceria junto ao SEBRAE, né? Existe um curso sendo oferecido aos profissionais, né, biólogos, e as inscrições estão abertas, mas o que a gente tem percebido é que essa demanda existe, mas os profissionais ainda estão um pouco acanhados em buscar, em se profissionalizar, em se capacitar na área de empreendedorismo, né? E aqui chamar a atenção só para mais um ponto, que aí vai ter tudo a ver com a fala inicial do Bruce e o nosso fechamento. A responsabilidade técnica. Essa é uma questão também fundamental na atuação do biólogo. Ter responsabilidade técnica por aquilo que ele está fazendo. E isso quer dizer que o biólogo vai responder, em todos os casos, sobre aquela sua atuação. Olha aí para vocês verem os desastres que aconteceram, a tragédia da Samarco, acidentes da barragem de Rio Branco, entre diversas outras. Neste momento, chama-se a atenção, salta-se aos olhos a questão da responsabilidade técnica. Mas o biólogo tem que estar atento nisso, desde as pequenas coisas a essa grande escala. Quando você está dando um treinamento, um curso, uma capacitação em educação ambiental, o biólogo tem que ter consciência que ele está trabalhando dentro das normas legais, dentro de questões éticas plausíveis, fazendo o desenvolvimento da profissão e da capacitação das pessoas dentro das melhores práticas. Isso tem tudo a ver com a sua responsabilidade técnica perante aquilo que você está fazendo. E no momento em que você assina uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, você está se comprometendo perante a sociedade e perante a lei de tudo isso que você está fazendo. A gente passou para vocês, então, uma parte da legislação do biólogo, né, mas nós não somos advogados, mas é importantíssimo também nós termos conhecimento da questão, para quem trabalha em licenciamento ambiental, nós temos que ter o conhecimento pleno das leis que regem o licenciamento ambiental, seja municipal, estadual ou federal,
Tá? Aqui nós colocamos as principais, né, que nós temos a resolução CONAMA de 86, 0186, que trata da parte de licenciamento. Ela teve algumas alterações com a 1186, com a 0587 e com a CONAMA 237 de 97, né, mas ela é considerada uma legislação inicial, um start na questão do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. Só uma lembrança, Bruce, aqui na resolução CONAMA 01 de 86 tem uma coisa que hoje o licenciamento ambiental fala muito, na hora que nós falamos de avaliação de impactos sinérgicos e cumulativos, né? Já desde 1986, a preocupação de uma análise integrada, de uma avaliação de impactos mais sinérgica, que contabiliza questões ambientais, sociais, econômicas, de forma a gente conseguir realmente ter uma avaliação com base nos diagnósticos, mas que realmente reflita aquelas interações e aquele cenário que você está estudando, né? Seja num licenciamento, seja num outro tipo de trabalho. Inclusive, ela cita também quais são os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, seja por EIA-RIMA, né, aqueles que têm significativo impacto ambiental, estão listados. E nós temos as particularidades também da legislação estadual, né? Nós temos o novo Código Florestal, eu citei aqui o Código Florestal Federal e o Código Florestal Mineiro, que segue o exemplo do federal, mas ele tem algumas adaptações, algumas diferenciações aí, que a nossa é a 2922, de 2013. A ADN-COPAN, que no estado de Minas Gerais é considerada também a nossa lei base para qualquer tipo de licenciamento ambiental, nela vem descrito todas as atividades passíveis de licenciamento ambiental, né? É uma lei que é obrigação do profissional que trabalha com licenciamento ambiental, ele tem que ter conhecimento com relação a isso, né? Qual é o enquadramento das atividades, se vai de classe 1 a classe 6, o que não é passível de licenciamento. O decreto estadual 44844, de 2008, ele trata da questão do licenciamento ambiental, das fases do licenciamento ambiental e, principalmente, dos códigos, né, das autuações, das infrações ambientais. Tá? Então, é importante também o profissional conhecer tudo que você verifica dentro de uma empresa para saber se aquilo é uma infração. Ela está descrita nesse 44844, que foi alterada pela 47137 agora, recentemente. Ela teve algumas alterações, né? Mas ela não foi revogada, ela continuou valendo. Tá? A resolução CEMAD é 1905, para quem trabalha na parte florestal, né, de inventário florestal, na questão de supressão, e a estadual 21972, de 2016, do ano passado, que ela trata da nova estrutura do órgão ambiental estadual.